Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje eu vou ensinar como é que eu fiz o passo a passo dessa logo toda iluminada. Bora aprender? Então vem comigo! Muito bem, pessoal. A primeira coisa aí que a gente acaba tendo que fazer é analisar os nossos logos para a gente ver qual que vai se comportar melhor lá no 3D Building. Então vejam só, eu utilizo aqui o 3D Building para a gente poder fazer essa parte de criação de 3D. A gente vai vir aqui em novo cenário e agora a gente vai vir aqui, ó, inserir, adicionar uma imagem, ó, carregar imagem. Quando a gente vem em carregar imagem, nós podemos escolher aqui, por exemplo, vamos pegar lá na área de trabalho. Nós temos aqui o logo completo, eu vou mandar abrir. Esse logo ele possui fundo, pessoal. Como ele possui fundo, olha só o que aconteceu com ele. Ele optou por jogar a parte branca como referência e fazer o negativo da parte preta. Eu não quero bem isso, eu quero inverter. Então, ó, você clica no cantinho aqui, ó, inverte isso, e aí você já vai ter o seu desenho devidamente transformado aí em 3D. Isso é muito legal. Muito bom. Dessa forma aqui, o que eu já posso fazer? Eu já posso aceitar isso, importar imagem, belezinha, e já vou salvar esse elemento. Então, eu já vou vir aqui, ó, Save, salvar elemento. Vou salvar lá na área de trabalho também como logo completo. E aqui a gente pode colocar, ó, 3MF Format e STL Format. Aqui eu já vou jogar em STL de uma vez. Vou jogar em STL, vou mandar salvar e está pronto a transformação do nosso logo de imagem para 3D. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no Mesh Mixer, vou importar aquele modelo que nós acabamos de fazer e tá ele aqui. Muito bem, dessa forma que ele está aqui, o nosso logo, o que eu preciso fazer com ele? Primeiro que vocês estão vendo aí que tem uns pontinhos em vermelho e tal, gerando aí alguns defeitinhos. O Mesh Mixer, pessoal, ele não é muito bom para superfícies planas, ele acaba dando aí alguns ajustes meio chatinhos de ter que resolver. Nesse caso, vamos verificar se o ajuste padrão dele já resolve, que seria onde? Entrando em Análise, Inspector e mandar, olha só, Auto Repar. Olha só, não funcionou muito bem nesse caso o Auto Repar. Ele acabou sumindo com grande parte do desenho. Não tem problema. Vamos vir aqui, vamos dar um Z, Ctrl Z, e agora a gente vai fazer outras avaliações. Em determinados casos, os pontos vermelhos eles não vão nos prejudicar. Vamos aqui mudar algumas outras coisas. Olha só, vamos entrar aqui em Edit, vamos vir aqui em Transform, e vamos ajustar qual vai ser a altura que eu quero. Eu clico seguro no quadradinho verde e eu consigo ajustar essa altura dele. Ó. Essa altura dele aqui, ele está falando que é o size em Y, olha só. O size em Y eu quero que seja de determinado tamanho. Qual vai ser o tamanho? Eu quero que seja 6 milímetros apenas. Olha só. Então ele já ajustou para mim essa minha plaquinha com 6 milímetros de tamanho. Tem outra coisa. Ah, Daniel, eu quero fazer essa minha logo com 600 milímetros de largura, por exemplo. Pô, 600 milímetros de largura. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui novamente o Transform. Vamos pegar aqui Transform. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai mudar nesse sentido aqui, ó, no sentido do X. No sentido do X, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Entrar em Transform. Vou colocar aqui, ó, Uniform Scaling. E no sentido do X, eu vou colocar aqui o tamanho que a gente quer. Vou colocar 500 milímetros para não ficar muito grande. Tá aí, tem meio metro agora essa minha placa de ponta a ponta. E ela vai ter um tamanho em Z aqui, ó, de 850 milímetros de ponta a ponta também, que é mais ou menos o tamanho que eu tenho ali. Muito bom. Aqui, nesse caso, galera, o que eu tenho que fazer? A minha placa da minha impressora aqui, a mesa, é de 300 por 300. Então eu precisei cortar esse elemento em várias partes. Olha só. Nesse caso aqui, eu preciso primeiramente separar os corpos. Repare que eu tenho a cabeça do lobo e tenho a placa. Para a gente conseguir separar, eu posso vir aqui, ó, em Separate Shells. Pronto, ele já entendeu que existe duas partes, ó, e já separou essas duas partes para a gente. Então, Separate Shells,
já foi muito importante. Nesse caso, eu já posso até tirar a visualização, clicando no olhinho, clico lá na cabecinha e vou trabalhar primeiro com essa parte da cabeça. Eu sei que esse elemento tem 600 milímetros, então eu vou ter que cortar próximo do meio. Olha só, eu vou entrar aqui em Edit, vou vir aqui em Plane Cut. No Plane Cut ele está cortando na horizontal. É isso que eu desejo? Ah, outra coisa que eu acabei esquecendo. Antes de fazer o Separate, vamos voltar um pouquinho atrás, aqui ó. Antes de fazer o Separate, ele já está aqui com 500 de comprimento, só que a espessura dele também mudou, ele ficou com 21, ó. Então eu vou tirar o Uniform Scale e vou voltar aqui para 6, ó. Muito bem, aí ele volta a ficar fininho novamente, ó. Vai ser o tamanho que eu vou querer. Ótimo, aí ele ficou aqui na parte do Transform, ele ficou com 500 por 6 por 850. Show de bola, essa é a dimensão que eu gostaria de trabalhar com ele. Aí sim eu vou no Separate, separei as duas partes, vou tirar aqui a visualização, vou ficar somente com a placa que eu desejo. Bom, galera, se vocês se incomodarem por demais com esses pontinhos, o que você pode fazer? Você pode criar meio que ele fechar essa peça como se fosse um sólido. Olha só, lá em análise, em Edit, nós temos aqui ó, a parte do Make a Solid. Esse Make a Solid ele vai fechar todo esse elemento como se fosse um sólido novamente. Eu tenho que aumentar aqui a acurácia, a mesh densidade não precisa ser muito grande, mas eu tenho que vir aqui, ó, vértice to vértice e Sharp Edge Preserve. Eu quero que preserve as linhas do meu desenho. E vamos dar um update para ver como fica. Olha só, galera, nesse caso aqui, quando você faz esse tipo de situação, ele some com vários elementos que antes eles estavam aparentes. Então, dependendo da situação, para você não tem problema, mas dependendo da situação, você já perde alguns elementos. Eu vou manter do jeito que estava para ficar igual ao que eu estava fazendo aqui. Tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela em 4 partes. Vamos lá. Vou em análise, vou vir aqui em Edit, vamos vir em Plane Cut e vou puxar uma linha, ó, cortando exatamente ele no meio. Olha que bacana. Dessa forma aqui eu preciso tomar o seguinte cuidado, para ele não ficar uma ponta aqui, por exemplo, essa ponta aqui, ó, sozinha lá em cima. Isso eu não quero. Então, ó, eu vou jogar ele numa determinada posição que dê legal aqui para cortar esse elemento ao meio. Feito isso, eu ao invés de cortar e descartar a metade, se eu aceitar isso aqui, ele vai cortar e descartar essa parte que está mais clara. Eu vou mandar aqui, ó, Slice Keep Both. Quer dizer que é o seguinte, ó, eu quero que você corte, mas mantenha os dois lados. Vou mandar aqui, Accept. Pronto, ele já cortou. Se eu entrar aqui, você fala, Daniel, mas não cortou. Cortou sim. Se você vier aqui em Separate Shells, ele já separa para você nas duas partes que você queria. Muito legal. Agora eu vou cortar ela no meio. Então vamos lá, Edit, vamos pegar aqui Plane Cut, vou passar um corte, por exemplo, no meio dela. Cortou no meio, olha que bacana, ele já vai soltar aqui, ó, essa pecinha, ele já vai me dar um corte nessa peça aqui, ó, posso colocar na posição que eu achar mais interessante. O ângulo dele aqui tem que tomar cuidado, porque o ângulo teria que ser na vertical, para não ter problema. Então vamos ajustar aqui na vertical, show de bola. E aqui, ó, opa, sai fora. Vamos pegar aqui, top. Vamos passar um corte de novo aqui. Chique. E aí eu vou ter que definir aonde vai passar esse corte. Se ele vai passar aqui, por onde é que ele vai acabar passando. Muito bem, vou colocar ele nesse ponto aqui. Show. Manda Accept. Vamos mandar aqui Slice Keep Both. Accept. Ele já vai cortar, ó. Separate Shells. Olha lá, já separou numa boa. E o outro lado tem que cortar também. Ó. Vamos lá em Edit. Vou vir aqui em Plane Cut. Vou cortar no meio dele aqui. E aí eu também posso escolher qual vai ser o ponto mais indicado para esse corte. Então vamos colocar ele nesse ponto aqui sem problema nenhum. Muito bem. Feito isso, vamos lá em Slice Keep Both. Está feito o corte também. Separate Shells, já era. Nós temos aí as 4 partes cortadas
Belezinha. Muito bom. Aí o que eu faço agora? Agora eu vou ter que entrar lá em File, Export, eu seleciono a parte que eu desejo, vou lá em File, Export, e venho aqui, ó, na parte, vou jogar lá na área de trabalho e coloco aqui, ó, como parte 1. Mando continuar. Ele já criou. Essa aqui é a minha parte 1. Vou vir do outro lado aqui, File, Export, parte 2. E assim por diante, todas as partes. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou lá no Ultimaker Cura chamar a minha parte 1. Olha só, tá ela aqui. E aqui nós vamos ter que fazer o nosso estudo, né? Para ver como que nós vamos fazer para isso aqui caber legalzinho. Dependendo da situação, nós vamos ter que cortar em mais partes ainda, para poder aí ter uma posição. Olha só, nesse caso aqui, faltou cortar um pedaço ali da orelha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui cortar a orelha fora e fazer a orelha em separado. Olha só, eu vou vir ele aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer mais um corte nele. Então, Edit, vou vir aqui em Plane Cut, vou vir e vou cortar justamente no ângulo aqui, ó, da orelha. Feito isso, vamos colocar aqui Cut, Slice, Accept. E mando separar ele também, ó. Separate Shells. Pronto. Já criou duas partes. Agora, essa parte aqui, eu vou salvar, File, Export, como quem? Como parte 1. Ele vai até substituir aquele outro lá. Quando eu entro na parte do cura, ele já pergunta, ó, foi mudado o desenho aqui, você não quer recarregar? Eu mando recarregar. Pronto, ó. Já veio agora a peça de um formato que eu consigo imprimir na minha mesa. Dessa forma, pessoal, olha só, belezinha. Eu vou desenhando, eu vou fazendo ele em partes. Vamos mandar imprimir isso daqui. Olha só, eu estou usando aqui bico de 0,6 milímetros, qualidade de 0,2, belezinha. Aqui, bico com 0,6 em todas as partes de largura de extrusão. Depois nós temos aqui parede, duas paredes. Superior e inferior, aqui tenho 4 e 4, show de bola. Depois nós temos aqui a parte de preenchimento. Nós temos 10% de preenchimento em zigue-zague e vamos ver quanto que vai ficar. 6 horas e 17 minutos para fazer essa peça com essas características. Pessoal, aqui vai entrar um outro item muito bacana que eu não usei, mas eu acho super legal já deixar vocês a par. Veja só, essa placa aqui ela tem partes embaixo e partes em cima e vai demorar 6 horas para fazer. Dependendo da sua situação, você não precisa dessas duas partes embaixo e em cima. Dependendo da situação, você pode fazer o seguinte, ó. Preenchimento, eu vou colocar mais uma vez, método DL3D. Densidade de preenchimento 0. E aí nós vamos vir aqui em superior barra inferior. As superiores eu vou zerar também, ó. Quando eu zero a superior e mando fatiar, olha que da hora que vai ficar isso aqui. Ele baixou 2 horas, praticamente 2 horas e 20. E olha só que legal, ele vai ficar apenas, ó, formando o local que eu gostaria. Dessa forma, nada se prejudica. Você vai ver que você vai poder colocar as lâmpadas de LED aqui numa boa e vai dar tudo muito certo. Dá para você fazer a parte de união entre as partes numa boa e você diminuiu aí 2 horas de impressão e também diminuiu uma boa quantidade de material. Então, nesse pé aqui, vamos mandar imprimir tudo para depois a gente poder fazer a montagem. Vamos lá? Vou mostrar para vocês como é que funciona um pouco da minha parte aí de acabamento, utilizando aí suco de ABS para fazer a união das peças e outras artimanhas aí para dar acabamento. Vamos junto? Olha só, não podemos deixar de fora a máscara e o óculos de segurança. Isso é de extrema importância. Olha só, pessoal, eu fiz aqui, dentro desse potinho, eu misturei mais ou menos aqui 1/3 de preparador para canos e depois eu enchi de pecinhas, pedacinhos pequenininhos aí de filamento preto, justamente para a gente poder dar esse acabamento. Olha só.
No meu caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma placa da qual vai ser aí o nosso logo daqui do nosso estúdio. Então eu vou pegar aqui, ó, dessa massinha que acabamos fazendo aqui, ó, da massinha de ABS, ela ficou numa consistência um pouco mais grossinha, como se fosse uma colinha mesmo. E nesse caso, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou unir, ó, vou passar ela aqui e vou fazer como se isso aqui fosse uma cola. Eu vou unir as partes com o mesmo material, para que essa daqui é uma das formas que eu vejo que melhor adere uma peça na outra. Então olha só, vamos pegar aqui, vamos preencher toda essa área aqui do material. Eu gosto de deixar um tempinho reagindo. Deixar ela um tempinho ali, ó. Vou pegar nessa outra, porque ele não reage na hora, né? Então o ideal é deixar ele um tempinho reagindo aí, para ele amolecer as duas faces. Muito bem. Aí, ó, nós vamos pegar as duas partes e vamos unir esses dois elementos. É claro, vamos ver se vai dar certo, né? Porque cada hora dá um BO diferente, impressionante. Tem hora que funciona de um jeito, tem hora que funciona bem de outro jeito. Em função da superfície ser pequena, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Então, essa daqui é uma das formas que a gente geralmente utiliza e geralmente dá certo. Mas, sempre pode aí acabar dando alguma coisa de errado. Enquanto vai colando essa parte aí, a gente já poderia começar a dar uma olhadinha aqui em alguns outros defeitinhos básicos que ele tem. Ó. Aqui até que não ficou ruim, não. Não ficou 100% essa superfície, mas também a gente usou o bico meio grosso. E o bico mais grosso ele nunca dá um acabamento muito perfeito. Ele é mais rápido, mas não dá um acabamento muito legal, não. Vamos ver, vamos dar mais uma ajeitada aqui, ó, nas uniões. Essa cola de ABS, ela demora bem mais para secar, né, pessoal? Então, não vai achando que ela seca no instantinho, não, porque ela não seca. Ela parece que seca, mas ela demora aí um dia mais ou menos para estar secando 100%. Você tem que evaporar toda a acetona e o material tem que voltar aí à sua estrutura novamente. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí para não quebrar ele com muita facilidade. Vamos pegar uma fita lá? Vamos fazer uma experiência aí utilizando fita crepe para tentar unir as duas partes para ficar um pouco mais resistente para a gente não quebrar na hora de estar manuseando. Olha só, o mais importante para mim é a face de cima do que a face de baixo, né? Então é a face de cima que tem que estar alinhadinha. Muito bem. Essa daqui, ó, aparentemente já está bacana. Vou deixar ela de ladinho aqui. E vamos para as outras, olha só. Esse daqui vai ser a carinha dele. Muito bom. Aparentemente, essa primeira etapa finalizou. Aqui a gente tem que deixar de um dia para o outro para estar secando. Muito bem, vamos ver como é que vai ficar essa parte das uniões. Vamos dar uma lixada com lixa 80 para dar acabamento assim naquelas partes que ficou um pouquinho mais grossa.
Esse daqui, naqueles cantinhos onde vai formando aquele excesso de material, em função dos top layers, a gente vai dando um acabamento. A parte de trás não é tão importante para a gente nesse momento. Mas agora nós vamos utilizar uma pasta F12 que eu acho muito bacana para dar acabamento, deixar a superfície um pouco mais lisa. Eu aplico aqui ela um pouquinho mais rala com o pincel mesmo, e aí já vai dando um bom acabamento. É como se fosse uma tinta grossa. E aí depois a gente consegue dar um acabamento bem bacana. Eu gosto de utilizar essa massa F12 em função dela não ter cheiro, e aí você consegue fazer esse tipo de acabamento em qualquer local que você estiver. O único inconveniente é a sujeira, né? Porque a hora que você começa a lixar, ele vira como se fosse um pozinho. E para agilizar a secagem, eu gosto de utilizar o secador de cabelo. Depois, utilizando uma lixinha 400, uma 600, a gente dá um acabamento e depois vem com esses bisturis e acaba fazendo um ajuste em alguns detalhes que sejam necessários. Bem, nessa placa nós já vamos utilizar uma outra técnica. Primeiro eu vou dar uma lixada com a lixa 80 para tentar eliminar o máximo possível de imperfeições. E depois, utilizando o Thinner PU 454, nós vamos ir com um pincel passando por cima da placa. Vocês já vão ver que vai reavivar bastante a cor do material novamente. E no início você vai perceber que ele absorve muito o thinner. Só que com o passar das demãos, você começa a perceber que ele vai unindo, vai se fechando e ele vai fazendo aquele mesmo processo da parte de preparador para canos. E aí você vai tendo uma união completa da superfície, fazendo um bloqueio bem bacana, impermeabilizando e alisando as camadas. Então, o thinner no lugar do preparador para canos eu gostei bastante em função do custo e em função dele agir de uma forma um pouco mais lenta, mas o acabamento é muito parecido. Depois de passar com o pincel, dependendo da situação, compensa fazer uma segunda demão passando com a pistola para você eliminar qualquer tipo de imperfeição que tenha ficado pelo pincel. Para finalizar, a gente acaba utilizando o secador de cabelo para dar ali aquele acabamento final e cessar com a parte de reação química que o thinner acaba ocorrendo com a peça. Então eu gostei bastante, dependendo do caso, de secar com o secador de cabelo para dar aí um acabamento mais interessante. Depois você pode verificar que o acabamento ficou muito legal. Ele acabou ficando bem brilhante, não houve uma remoção total de todos os elementos, e aí a gente vai utilizar uma massinha para pequenos reparos para poder fazer aí o reparo dessa emenda. Bem, como aqui nós estamos trabalhando com a massa de pequenos reparos, que tudo é a base de thinner, a gente já está aí sempre utilizando a máscara e a gente continua nesse mesmo processo para vocês conhecerem aí vários produtos para estar utilizando. Então nesse caso eu passei a massa de pequenos reparos, depois eu vim com o Thinner PU e passei por cima justamente para dar uma amolecida nela e poder fazer aí um ajuste exatamente daquilo que eu queria. Nesse outro caso, nós estamos trabalhando com a parte de massa F12, já é uma massa à base d'água, muito bacana também. Bem, aqui nós vamos utilizar primer para metais, PET e vidro da Acrylex, muito legal também. Vamos utilizar aqui como primeira opção o próprio pincel. É um processo lento, mas é um processo que funciona. Para quem aí gosta de trabalhar com o pincel, sem problema nenhum. Eu, particularmente, acho que fica muitas marcas, e essas marcas aí me incomodam bastante. Fora que, para você passar em todos os cantinhos, o pincel, no meu caso que sou meio atrapalhado, ele acaba empoçando em alguns lugares e aí criando uma superfície um pouco irregular. Eu, propriamente, prefiro trabalhar com a pistola e o compressor.
Muito bem, depois de dado a primeira demão, a gente acaba utilizando o secador de cabelo para acelerar, né, a secagem da primeira camada e vamos passar aí mais uma, 2 camadas de acordo com a necessidade. No meu caso aqui foram 2 camadas apenas, só para criar uma superfície mais favorável para receber a tinta PVA preta, que depois nós vamos colocar utilizando aí o compressor, porque eu não tive paciência de passar com o pincel. Como estava muito frio, a gente ainda acabou passando aí mais uma demão na parte da base, né? Utilizando aí a base da acrylex branca, só para dar essa primeira camada e tomar coragem para encarar o frio e utilizar o compressor. Bem, nesse caso aqui eu estou utilizando aí um compressorzinho da Wimpel, baixa pressão, e também uma pistola da Stehla para baixa pressão com bico de 0,8 mm. Neste caso, você pode dar uma olhada na diferença que dá de qualidade quando você passa no pincel e quando você passa com a pistola. A diferença, para mim, é gritante. Então, compensa bem utilizar o compressor nessas horas. Aqui nós vamos intercalando em secar com o secador e aplicando mais algumas demãos. No caso aqui a tinta, eu estou utilizando com 10% de diluição, a tinta nova, né, com 10% de diluição. Se você diluir por demais, ela vai escorrer com muita facilidade. E se você não diluir, ela pode começar a ficar muito grossa, cheia de marcas, como se fosse uma casca de limão. Nesse momento você já vai perceber que os cantinhos, as partes que estão ali, da parte interna das letras, é muito mais fácil de acabar pintando utilizando o spray. A cobertura é bem mais rápida e bem mais fácil. Bem, agora nós vamos começar a colocar a fita de LED. A fita de LED vocês vão perceber que ela não faz a curva com muita facilidade. Então vocês vão chegar num dado momento em que vocês vão ter que começar a cortar a fita de LED para vocês colocarem em pedaços. Isso por quê? Porque se você dobrar, você vai ver que ela já não cola muito bem na superfície e aí provavelmente depois ela vai acabar se descolando. O ideal nessa hora seria vocês trabalharem com a fita na vertical. Só que aí a gente teria que ter uma estrutura mais adequada para poder passar essa fita na vertical. Então a gente teria que ter pensado, por exemplo, nisso na hora de estar fabricando a nossa logo. E dependendo da situação, a gente ainda teria aí algumas dificuldades de colocar fita em alguns lugares, principalmente em lugares muito finos. Então essas fitas de LED elas já possuem um local para você cortar, e nesse local que você consegue cortar, ele já tem 4 círculos, né? Que depois a gente vai utilizar para fazer a parte de solda e vir unindo com um fio bem fininho. Aqui o maior cuidado que vocês vão ter que tomar é de não inverter a fiação. Então o que eu gosto de fazer? Antes de começar a soldar, eu já venho colocando apenas nos círculos referente ao positivo, eu já venho dando um pinguinho de solda para criar ali uma condição bem favorável, apenas nos positivos, e venho fazendo a ligação dos fios do positivo. Depois de todos os fios do positivo estar devidamente colocados, aí sim eu venho colocando a parte do negativo, para não ter a chance aí da gente inverter a fiação e depois não ter uma certeza muito clara do que está acontecendo. Depois que você já testou e viu que está tudo funcionando direitinho, eu gosto de vir com a cola quente fazendo um acabamento, e é como se fosse um isolante nos terminais, que é justamente para depois, no decorrer da vida útil do equipamento, não vir a dar curto
justamente por encostar um fiozinho no outro ou algo do tipo. Porque depois que tudo isso estiver montado, se em algum momento um fiozinho encostar no outro e fechar um curto ali, simplesmente ele apaga tudo. E aí depois, até você encontrar onde é o problema, acaba dificultando aí, em função de já estar tudo montado, tudo colado no seu devido lugar. Então a cola quente, para mim, ela é um item bem interessante. Fora que também a fiação ela tem que ficar presa na própria peça, para não ter aí a característica de ficar embarrigado. Então nessa hora você também já pode vir prendendo, já vem colocando a fiação no local que você deseja e já vem passando a cola quente para manter ela naquela posição. Então é uma forma aí bem bacana também de dar um acabamento na fiação da sua peça. Muito bem, pessoal, aqui eu juntei várias madeiras de pallet, fiz uma massinha aí de cola junto com pó de madeira, passei nas partes e acabei aí dando um acabamento agora com lixa. Essa é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, aí de pegar, dar um acabamento bacaninha, tirar ali todas as imperfeições, tentar fazer com que fique aí o mais lisinho possível. Se você preferir algo um pouco mais rústico, você nem precisa fazer essa etapa. Você pode deixar um pouco mais irregular, que o efeito da luz fica muito bacana. Vale a pena testar, às vezes até mesmo antes de fazer a parte de lixamento. E aqui esse processo é um processo mais tranquilo. Pega ali, faz uma diluiçãozinha com um thinner, utiliza aí uma trincha para poder passar o verniz sem muita novidade. Processo de envernizar de forma convencional mesmo, utilizando qualquer tipo aí de verniz. Eu aqui utilizei um verniz incolor, porém o verniz em buia também fica muito bonito. Mas como a minha parede lá já é escura, eu optei por algo um pouco mais claro para dar aí um destaque. Bem, nesse momento nós vamos ter que criar alguma coisa que dê uma certa distância entre a placa e a peça de madeira. Nessa hora eu não tinha nada aqui que eu pudesse fazer um ajuste muito bacana. Aí vamos então para a parte de modelagem para a gente poder criar aí um suporte um pouco mais interessante. Vamos lá? Muito bem, pessoal, olha só. Para a gente poder fazer a parte ali de encaixe, eu vou ter que desenhar aqui rapidinho. Vamos pegar aqui 25 milímetros. Vamos fazer um Uzinho aqui, ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Que eu estou precisando, um J, para a gente poder fazer a fixação. 25, aqui vai ser a altura que eu desejo. Vamos colocar aqui 35 milímetros de altura que vai ficar a placa. Aqui nós vamos ter uma área de apoio e aqui eu vou ter um furinho. Então, ó. Vamos lá. Aqui nós vamos no Finish Sketch. Vamos criar aqui um extrude. Vamos pegar um tink. Olha só. E aqui eu vou ter a largura que eu preciso. A espessura, vamos colocar 3 milímetros aqui de espessura. A gente ter aí uma estruturinha um pouquinho mais rígida. Aqui vai ser o local onde nós vamos colocar a cola. E aqui vai ter que ter um furinho. Então, só isso aqui para mim já é o suficiente. E agora aqui nós vamos fazer um furo nesse local. O diâmetro do parafuso é 4. Então, eu vou jogar aqui 4,5, que é o diâmetro do nosso furo, e ele é cabeça escariada. Vamos colocar aqui escariado também. Se ele é escariado, nós vamos ter que colocar aqui, se é 4, a gente põe 8. Olha só, o furinho já vai sair desta forma. Aqui é onde nós vamos colocar o nosso parafuso. Eu só não queria ficar muito alinhado aqui, ó, porque depois a gente tem dificuldade de aparafusar. Então eu vou jogar ele um pouquinho para o lado. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai usar uma referência. Essa referência daqui eu vou colocar 8 milímetros e uma referência aqui. Aqui eu vou colocar 8 também e eu vou ajustar essa espessura para 16, que está quase 16. Muito bem, isso aqui, pessoal, é basicamente o que eu preciso. Primeiramente, a gente vem aqui em Buddy 1, botão direito, salvar como Mesh. Esse salvar como Mesh, ele vem aqui do lado, ó. Aqui a gente vai salvar como STL, ó. Pode ser binário, não tem problema. Unidade em milímetros, referência média, tal, show de bola. E o local que a gente vai salvar, vamos salvar na área de trabalho como suporte. Muito bem, basicamente está pronto
esse suportinho, nós vamos pegar agora isso aqui e vamos jogar lá no cura. Muito bem, aí agora na parte do cura, nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, vamos colocar na Enderzinha, que nós vamos imprimir isso aqui em PLA, vamos colocar aqui Generic PLA, bico de 4, 0,4, vamos lá na parte do suportinho. Esse suportinho, nessa posição não seria interessante de imprimir, eu vou girar esse suportinho aqui 90 graus, beleza, e ele vai ficar nessa posição. Nessa posição, nós vamos fazer pelo menos 6. Então, botão direito, ó, multiplicar selecionados, vamos colocar aqui 5 itens. Muito bem, então ele vai fazer 6 pecinhas para a gente. Eu vou mandar aqui, eu vou tirar todas essas referências de pós-processamento, que não precisa mais. 2 camadas, vamos lá, qualidade de 0,2, beleza. Paredes, 2 paredes. Vamos superior e inferior com 4, preenchimento de 5%, material com 180 graus, 50 graus de mesa, percurso aqui, distância e retração 5 mm, 45 mm de velocidade, refrigeração de 100%, belezinha, suporte desligado, tirar o suporte dela. Aderência da mesa, nesse caso aqui, como são várias peças, eu vou colocar aqui o brim para não ter perigo de uma desconectar da outra. Extrusão, correção de malha, tal, aqui no final, habilitar desengrenagem. Nesse caso aqui eu não vou precisar de desengrenagem não, porque a gente já está trabalhando aí, as pecinhas são pequenas, nós estamos com bico de 0,4, para a gente não vai ser tão necessário. Vai dar 1 horinha e 23 minutos para fazer todas essas pecinhas. Todas elas estão conectadas uma na outra, isso aqui para mim eu acho muito importante. O preenchimento dela está como preenchimento em zigue-zague, eu gosto bastante desse preenchimento. Vamos dar uma olhadinha nas velocidades. Velocidades, opa, isso aqui não pode, isso aqui era para teste. Vamos colocar aqui 60. Eu não gosto muito rápido, vamos colocar todo mundo aqui com 50 milímetros de velocidade, porque essa pecinha para mim ela não é tão importante a questão da qualidade visual da peça, né? Eu preciso só que ela saia rapidinho. Vamos lá, 30, 120, olha, do jeito que está aqui para mim já é o suficiente. Vamos ver o tempinho que isso aí vai acabar demorando. Olha lá, 1 hora e 39 minutos para fazer todas essas pecinhas. Show de bola, vamos salvar isso aqui e vamos colocar para imprimir. Bom, com o suportinho na mão, vamos ajeitar aí o melhor local para ele ficar, sem que fique tombando, né? Vamos utilizar aí uma parafusadeirinha, parafusinho cabeça escariada, e vamos localizar a melhor posição das peças, fazendo com que aí você passe os fios por baixo, dar uma ajustada nela, para que não fique aparecendo, né? E aí, parafusa também. Depois vem com a cola quente. Na parte da cola quente é bem bacana você passar apenas nas partes de cima do suporte. E aí depois só vem e apoia a sua peça em cima daquela cola quente. Ela cola na mesma hora. E se precisar soltar, você vai ver que é bem fácil de fazer a remoção, sem problema nenhum. A cola quente nesse ponto é show. Galera, e esse é o efeito que deu durante o dia. Ela ficou muito iluminada. Eu usei aquele LED de fita, ficou muito 10. Eu gostei bastante do resultado. E de noite virou uma luminária espetacular, que deu um arranjo no ambiente que ficou muito 10. Eu acho que é um produto que muitas empresas vão querer ter para dar aquele charme no seu ambiente. Então, fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!